E o nosso líder inovador de hoje é o produtor rural que trouxe muita inovação para o campo, Antônio José Gazzarini, o nosso Toninho Gazzarini. Seja bem-vindo, Toninho. Tudo bem, obrigado por estar presente aqui. Para mim é uma satisfação muito grande participar nesse momento. E a gente sempre começa o nosso líder inovador perguntando, né? Quem é Antônio José Gazzarini, o nosso Toninho Gazzarini? Eu sou paulista de uma cidade do interior, eu sou paulista da cidade de Galha, a região de Marília, a região cafeeira. Aí eu, muito criança ainda, eu fui para o Paraná, meu pai se mudou para o Paraná e eu tinha 5 anos de idade. Nós se mudamos para a cidade de Alvorada do Sul, no norte do Paraná, próximo a Londrina. Então eu tive toda a minha infância, minha juventude nessa região do Paraná. E quando eu tinha 26 anos de idade, eu vim para Goiás, especificamente para Jataí, e eu vim ainda solteiro, deixei namorada, deixei pai, mãe, irmãos, namorada, amigos, deixei lá no Paraná e vim para Jataí. Um ano depois que eu estava aqui, eu me casei e construí minha família aqui em Jataí, né? Como eu estava dizendo, eu sou neto de produtor rural, filho de produtor rural. Meu pai, quando eu era ainda jovem, meu pai trabalhava com a cultura do café. E eu comecei a trabalhar muito cedo, muito novo. Eu com 10 anos de idade eu já trabalhava na lavoura, né? Eu não tenho formação acadêmica. O pouco que a gente sabe foi a vida que ensinou, né? Então, e nós estamos aqui em Jataí há 40 anos, né? Estamos comemorando os nossos 40 anos agora, no meio desse ano. Tony, e você nos disse aí, né, 40 anos de estrada, né, na produção agrícola. E como foi essa trajetória, né, de viver esses 40 anos, perpassando por crises econômicas, pela implementação de mais tecnologia no campo, né, de tantas mudanças e desse próprio crescimento do agro, né, desse salto que a gente viveu aí nos últimos anos? Como que é essa longa estrada aí, né, todo esse tempo dedicado à produção agrícola? Sim, Tiago, eu falo que eu sou paulista de nascença, paranaense de criação e goiano de coração. Hoje o meu lugar é Jataí. É a minha cidade, é o meu estado. Eu tenho assim muita alegria de falar dessa cidade, porque essa cidade a gente doou muito esforço aqui, mas ela nos deu muita coisa. Eu formei minha família aqui, eu sou casado com a Denise, nós temos 2 filhas maravilhosas, a Caroline e a Aline são casadas, tem meus netos que estão aqui. Então essa cidade, para mim, é a cidade, né? Então eu falo com muito orgulho de Jataí. E essa evolução do agro o agro ele explodiu de uns anos para cá, né? A gente, como eu te falei, desde criança, trabalhando na agricultura, a gente viu que o agronegócio ele era muito esquecido até uns anos atrás. Hoje se fala no agro com satisfação. Eu sei que ainda tem segmentos da sociedade que vê o agro como um destruidor, um desmatador, um poluidor. Não, o agro se modernizou muito. Hoje se usa muita tecnologia. Então já foi aquele agricultor do passado que usava as coisas assim muito rudimentar ainda. Não, o agro evoluiu. E a gente participou dessa evolução. Isso que eu falo, que a gente fala com orgulho, porque nós vimos esse crescimento do agro no Brasil, e principalmente aqui na nossa cidade, na nossa região. Você falou de planos,
Nós passamos por todos esses planos que existiu na parte econômica do país, né? Crises financeiras. Aqui nós somos muito beneficiados com o clima. Então o clima nos favorece muito, com a graça de Deus. Mas eu falo que às vezes no nosso negócio, se o governo não puder ajudar, pelo menos não atrapalha. E muitas das vezes esses planos econômicos atrapalhou muito o nosso setor. Então a gente conviveu com esses planos econômicos, crises mundiais, e a gente aprendeu com tudo isso, a gente aprendeu bastante. Como aprendeu? Que nem sempre fica só bom e nem sempre fica só ruim. Então, quando está muito bom, isso era a palavra do meu avô, quando está muito bom, você espera que vai piorar. Mas quando está muito ruim, você espera que vai melhorar. Isso era uma sabedoria do meu avô, um italiano. Meu avô, além de ser italiano, era romano, né? Era de Roma. Então, aquelas pessoas tinham uma sabedoria, não tinha estudo, mas tinha sabedoria. E aprendi muito com meu pai, minha mãe, que para mim são meus ídolos. Aprendi na vida, aprendi com eles, os ensinamentos, as conquistas que nós tivemos. Meus pais foram fundamentais na minha vida, então tenho eles como meus ídolos, né? Então a gente passou por esses momentos do país e o agro evoluiu. O agro hoje, com toda essa tecnologia empregada, nós temos uma tecnologia que o mundo lá fora nós temos aqui no Brasil, e aqui já está aí. Então nós temos uma agricultura de ponta hoje aqui em Jataí. Então, você evidenciou muito, né, a importância do conhecimento, né, que seja essa sabedoria, né, da prática, da vivência, do cotidiano, e seja o conhecimento técnico mesmo para acompanhar esse processo evolutivo, né? Na sua visão, né, qual a importância e a relevância do conhecimento para que a gente hoje vivencie essa explosão do agro, né? Essa conquista deste espaço, né? E de hoje ser um dos segmentos responsável pela nossa economia, né? E pela estabilidade econômica do país. Olha, eu falo, conhecimento é tudo, né? E é uma coisa que ninguém te tira, é o conhecimento. E, por exemplo, eu não, como eu te disse, eu não tenho formação acadêmica, a vida que ensinou o pouco que a gente sabe aí. Então, todo conhecimento adquirido, você tem que pôr ele em prática. E não adianta nada você adquirir conhecimento, mas ficar para você e não pôr ele em prática. Então, o conhecimento é fundamental. E a gente conseguiu o que a gente aprendeu na vida pôr em prática. A gente não fez isso sozinho, nós fizemos isso com a ajuda de parceiros, né? A parceria, nós temos uma equipe de trabalho fundamental, que isso aí ajuda demais na conta, ajuda não, funciona graças a eles, né? Então a gente tem uma equipe de companheiros de trabalho que na verdade carregam os pianos, né? Então eu falo que com muito orgulho também nos nossos colaboradores, que foram parceiraços, são parceiraços nossos. E esse conhecimento que você adquiriu, eu gosto de participar de bastante eventos. Por quê? Você fica à toa, mas você não anda à toa, mas não fica à toa. Por quê? Todo lugar que você vai, você consegue aprender alguma coisa. Eu faço parte de alguns grupos a nível de Brasil e a nível de Jataí, que toda hora que você vai num evento, numa reunião, você está aprendendo coisas novas e você consegue pôr em prática na sua atividade. Então, conhecimento para mim é fundamental. E desde que você põe ele em prática, você tem que ter atitude na vida. Porque se você não tiver atitude, o carro passa e você não embarca, né? Então, a atitude é fundamental. E você, na sua fala, você evidenciou muito a importância das pessoas, né? Essa importância do colaborador para o crescimento, para o desenvolvimento do seu negócio.
E como que é para você liderar essas pessoas? Olha, eu falo que liderar hoje, eu falo que até é fácil. É fácil. Desde que você, primeiro, você tem que ter respeito pela pessoa. Você tem que respeitar para você ter a pessoa como seu parceiro. E a gente consegue desenvolver isso na nossa atividade. As pessoas acreditarem em você, você acreditar nas pessoas. Eu falo que a base de tudo, por exemplo, a família é a base de tudo. Eu tenho uma família que, graças a Deus, onde eu recarrego minha bateria. Então eu tenho uma esposa que é parceira de verdade, tem minhas filhas hoje parceiras, os genros já estão trabalhando no negócio e nós temos do outro lado a equipe nossa de trabalho. A equipe nossa é uma equipe que, se eu estiver lá, funciona, se eu não estiver, funciona da mesma maneira. Só que eu gosto de estar lá, se eu te falar que eu faço o que gosto, eu sou feliz na minha vida, no meu trabalho, porque eu faço o que eu gosto. Então foi uma opção de vida. Eu, por exemplo, não quis ir nos estudos, mas eu fui na prática. Então eu faço o que gosto. Foi uma opção que eu fiz de trabalhar no campo. E eu trabalhei no campo, que você imaginar numa propriedade rural, eu já fiz. Desde capinar, os trabalhos manuais, trabalhar 24 horas em cima de um trator. Então eu fiz tudo isso e consegui passar para a nossa equipe que o trabalho dignifica o homem. Então nós temos colaboradores lá de 35, 36 anos que trabalham com a gente. Nós temos colaboradores que é nascido dentro da propriedade e tem 35 anos de idade. Ele é nascido lá, então isso aí nos fortalece, nos motiva a você continuar na sua atividade. E Toninho, a gente sabe, né, que você tem uma vivência muito grande no trabalho social de Jataí, né, apoiando diversas instituições, apoiando a igreja, né? E para você, qual que é a importância desse retorno social, né, de estar inserido na sociedade e contribuindo com ela de alguma forma? Ninguém vive isolado. Ninguém. Nesse mundo nós somos participativos. E eu falo assim, Deus nos dá tanto e nós temos que devolver um pouco. Devolver de que maneira? Tem muita gente que pensa que às vezes devolver não é só na parte financeira. Não. Você pode contribuir com alguma coisa, com o seu trabalho, com a sua presença, com uma palavra amiga. E graças a Deus a gente está participando hoje de alguns movimentos na parte social na cidade. Então, eu acho que todos nós temos o compromisso de dar alguma coisa, dar algum tempo da sua vida, do seu trabalho, para alguma entidade, como você disse, a igreja, hospitais, sindicato rural. Hoje estou no Codeja, né? Faço parte do conselho de uma multinacional. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso aí, é de doação mesmo, isso aí faz parte da gente. E eu me sinto muito bem fazendo esse tipo de trabalho. Porque o trabalho nosso lá na propriedade é uma coisa, e esse trabalho é diferente, né? Então você tem que trocar ideias com pessoas, você tem que aceitar ideias, você tem que interagir com pessoas que às vezes pensam até diferente de você. Mas isso aí, eu acho que no ser humano é fundamental você ser participativo. E, por exemplo, esse município nos ofereceu tanta coisa, nos deu tanta coisa. Por que não a gente oferecer algo para esse município? Então, eu me sinto bem também fazendo esse trabalho social. E eu falo que tem tantas pessoas do bem, e eu falo que tem muito mais pessoas do bem do que do mal. É que, infelizmente, as pessoas do mal se destacam e as pessoas do bem ficam meio quietas.
mas tem muita gente que trabalha para o bem e graças a Deus eu estou inserido nesse meio. Tony, nessa trajetória aí, né, de Jataí, desse tempo dedicado ao agronegócio, o que você se destacaria como um legado seu? Como algo que você destacaria assim, um projeto, uma ação, algo que você fala, não, isso é um legado, isso eu contribuir com a sociedade, contribuir com a minha família? Bom, a gente participou muito, sempre foi muito participativo na igreja. Tem algumas ações nossas nas igrejas, né? Núcleo de combate ao câncer, o Hospital Padre Tiago, Sindicato Rural. Hoje eu estou presidente do CODEJA, do Conselho de Desenvolvimento de Jataí. Por exemplo, algumas ações na fazenda, por exemplo, nós temos uma energia fotovoltaica. Ela foi a primeira energia fotovoltaica do estado, da região, me disseram que até do Brasil rural, né? Então eu acho que são legados que a gente deixa. Nós estamos contribuindo com o meio ambiente, nós temos a produção de produtos biológicos na propriedade, né? Então eu acho que é um conjunto de coisas, eu acho que não tem uma coisa que destaca, mas a gente sempre conseguiu trabalhar na igreja e na saúde. Foram coisas que a gente conseguiu, assim, trabalhar um pouco mais. Nós temos uma escola na nossa região lá, que lógico não foi eu, mas fomos nós que levamos essa escola para a nossa região. Ela funcionava numa casa de uma pessoa, a professora lá, a professora Tânia, ela lecionava na casa dela. Depois foi para uma escolinha. Nós, com um trabalho nosso, com dedicação de outras pessoas, hoje nós temos uma escola padrão lá na região nossa. Então isso são coisas que nos enchem de orgulho de saber que tem tantas crianças estudando lá e que tem dedinho da gente também naquela escola, né? Então isso aí também nos enche de orgulho. Eu acho que é um dos legados nossos também na educação da região. Muito bom, Tony. E para você, qual que seria assim, vamos usar uma frase até muito comum, né? Muita gente pergunta, para você qual que seria o segredo do sucesso, né? Para se alcançar um sucesso, para ter uma realização profissional, qual que seria aí o segredo, né? Que você deixaria para as pessoas que nos assistem sobre isso? Olha, trabalho, né? Dedicação, honestidade, são coisas fundamentais para uma pessoa ter sucesso. Respeito ao ser humano, né? Isso aí tudo são coisas fundamentais que uma pessoa tem que ter para ter sucesso. Você não tem... Para você ter sucesso, você não precisa pisar em outras pessoas. Então, o respeito, né? É fundamental você respeitar não só o seu companheiro de trabalho, mas as pessoas do seu convívio, as empresas com que você trabalha, né? Por exemplo, isso é a honestidade, né? É uma das coisas que eu aprendi com meus pais. Honestidade, né? Você tem que ser uma pessoa honesta. Isso é fundamental na sua vida. Perseverança, né? Então, você acreditar que nem sempre, como nós dissemos, nem sempre as coisas estão boas. Às vezes as coisas estão ruins, mas você tem que acreditar. Fé em Deus, né? Você tem que acreditar nesse Deus que, olha, vai dar certo, vai dar certo. Eu costumo dizer, se Deus quiser, tudo na minha vida, se Deus quiser, vai dar certo. E dá certo, cara. As coisas funcionam, então são coisas fundamentais. Isso aí são os pilares da minha vida. Gostei quando você falou anteriormente que às vezes a oportunidade passa e a gente tem que agir, né? Porque senão ela passa, vai embora e você ficou, né? Eu sempre falo para as pessoas, quando a gente está diante de um desafio, nós temos
duas opções: sentar e chorar e começar a se descabelar, ou ter pensado na solução e começar a agir, né? Porque os desafios, eles são contínuos, né? Às vezes tem uma fase boa, mas aquela fase boa logo é seguida de uma fase ruim, e assim a gente vai vivendo essa roda gigante que é a vida, né? E como eu falo assim, quantas pessoas tiveram oportunidade na vida e não souberam aproveitar? A grande oportunidade que eu tive na minha vida, como eu disse, eu não quis estudar, eu fui trabalhar numa oficina mecânica. Eu, na minha juventude, meus 16, 17 anos, eu trabalhei lavando peça numa oficina mecânica. Então, a oportunidade que eu tive na vida, eu fui trabalhar com meus pais. E aí, eu trabalhando, eu falei, olha, precisava ganhar mais. Eu falei, nós vamos arrendar uma terra para vocês. Mas eu não tenho condição. Trabalhava em uma sociedade familiar, com irmãos e primos, né? Aí meu pai falou, e meu pai era sócio de um tio meu, eles falaram assim, nós vamos arrendar uma terra para vocês. Então aquilo foi o que aconteceu a partir dali? A oportunidade. E nós não desperdiçamos essa oportunidade. Trabalhando para eles, usando o maquinário deles, para trabalhar, fazer a nossa parte. E aí nós começamos. Isso fazem 46 anos. Então a oportunidade da vida nós agarramos com unhas e dentes. Então quando as oportunidades aparecem, nós temos que agarrar nelas, porque nem sempre essa oportunidade aparece. E são poucas vezes. Então, quando aparece, agarra. Eu fiz isso há 46 anos atrás. E às vezes é aquela velha história, né? A oportunidade não bate duas vezes na porta, né? Às vezes bate. Às vezes bate e a pessoa tá lá. Não é minha hora, eu tô aguardando minha hora. E essa hora não chega. Então, às vezes tem que aproveitar ou na primeira ou na segunda. E eu falo assim, na vida não é só vitórias, a gente tem derrotas, né? A gente tem quantas coisas que acontecem que você tentou fazer certo e não aconteceu. Mas às vezes não era para acontecer, não era a hora. Então, as oportunidades, e elas aparecem. Na vida você pode ter certeza que você sempre vai ter oportunidades na vida. Porque nós temos um Deus que nos inspira, um Deus que nos abençoa, um Deus que acredita em você. Então você tem que fazer a tua parte também. Amém. Tony, e qual que é a mensagem assim, que você deixaria para as pessoas que estão nos assistindo, né, de inspiração, para aquelas pessoas que estão começando a vida, né, que às vezes está em busca de um propósito, em busca dos seus objetivos? A palavra é acreditar. Você tem que acreditar. Você tem que acreditar em você, no seu potencial, e acreditar que na vida as coisas acontecem. Então a palavra é acredita, luta, persevere, não desista, que as oportunidades aparecem. Tony, muito obrigado. Eu passaria aqui horas conversando com você. Obrigado. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por ter sido o nosso líder inovador dessa semana. Obrigado.